Bom dia, sexto ano. Hoje nós vamos estar falando por que existem tantos problemas relacionados às drogas. É o capítulo 18 do nosso livro, as páginas 198 a 205. Peguem a apostila de vocês para vocês acompanharem junto comigo. O que são drogas? As drogas, elas são substâncias químicas, naturais ou sintéticas. Químicas porque vêm manipuladas de laboratório, naturais porque ela tem uma origem natural e sintética que elas podem ser manipuladas, elas podem ser alteradas em laboratórios. Elas podem provocar alguma alteração no funcionamento do organismo, principalmente no sistema nervoso central, que é o nosso cérebro. Os efeitos dependem do tipo de droga, da quantidade e do funcionamento do organismo de cada pessoa que a consome. Essas substâncias elas podem ser classificadas a partir dos efeitos que elas causam no nosso cérebro, no sistema nervoso central. Existem 3 tipos: as depressoras, as estimulantes e as alucinógenas. Vamos falar primeiro das depressoras. As drogas depressoras, elas diminuem a atividade cerebral, elas diminuem a atividade lá no nosso cérebro, ela causa a sensação de tontura, anestesia, nós não sentimos dor e uma lentidão. Não é nem que não sinta dor, sente menos dor do que o normal e muito sono. Os principais efeitos no nosso organismo são a maior produção de urina, a boca fica um pouco seca e os reflexos lentos. Existem alguns exemplos de drogas depressoras, que são o álcool, o calmante e a heroína. As pessoas que ficam dependentes do álcool desenvolvem uma doença que nós chamamos de alcoolismo. Aqui tem a foto para vocês verem, né? Um copinho com cerveja, que acaba sendo álcool, e alguns medicamentos que são calmantes. Drogas estimulantes. As drogas estimulantes aumentam ou aceleram a atividade cerebral, causa sensação de euforia e dá inibição ao sono, cansaço temporariamente, seguidos de depressão e tristeza. As pessoas elas ficam um pouco eufóricas, um pouco alegres demais. Elas perdem o sono, elas ficam um pouco menos cansadas. Logo em seguida que passa esses efeitos, causa o que? A depressão e a tristeza. Alguns exemplos desse tipo de drogas estimulantes são a cocaína, as anfetaminas, o crack, a cafeína e a nicotina. Quando eu digo anfetaminas, são aqueles presentes em remédios de emagrecer, tá? Não são todos. A cafeína, quando combinada a outras substâncias, e a nicotina, que está presente no cigarro. As drogas alucinógenas. As drogas alucinógenas, elas alteram a percepção da realidade, fazendo com que o cérebro trabalhe fora do padrão normal. Assim, a pessoa ela tem alucinações, exagerando até o que não existe. Exemplos são a maconha, o LSD e o êxtase. Existem 2 tipos de drogas que são liberadas por lei e que não são liberadas por lei. Drogas lícitas são aquelas permitidas por lei, a qual a gente pode comprar em qualquer lugar, é mantido de maneira livre, o seu comércio ele é legal. E as drogas ilícitas são as cujas comercialização é proibida pela justiça. Essas também são conhecidas como drogas pesadas e causam forte dependência. Aqui tem um exemplo de drogas lícitas, liberadas por lei: cigarros, anfetaminas, alguns xaropes que possuem componentes que causam dependência, a bebida alcoólica. Quais são as características comuns de todas as drogas, tá? Elas causam dependência, pois ativam o sistema de recompensa do cérebro. Como assim o sistema de recompensa?
o nosso cérebro ele fica acostumado a querer aquele tipo de droga, então ele fica dependente a você consumir aquele tipo de droga, então você fica dependente, então ativa uma parte lá no nosso cérebro que ele pensa, ele manda para o nosso cérebro que a gente precisa consumir aquele tipo de droga. É o que causa a dependência, que eu vou falar um pouquinho mais à frente para vocês. Elas também podem provocar transtornos psicológicos, onde o raciocínio não é mais o mesmo, a gente não consegue pensar normalmente, a gente não consegue ter a conexão de entender palavras. Pode também provocar transtornos psiquiátricos, ou seja, nós ficamos um pouquinho com a cabeça perturbada. Como assim perturbada? Nós vimos coisas aonde não existe. A gente acha que há algum tipo de pessoa atrás da gente, ou há alguma coisa acontecendo errado, e na verdade não está acontecendo nada. Afeta também a vida pessoal, social e familiar da pessoa. Pessoal, porque ela não consegue interagir nem com ela mesma, nem com a sociedade, nem com os próprios familiares. Ela rejeita todo mundo, ela vive somente para ela, no mundinho dela. Quando o usuário de drogas perde o controle sobre a quantidade e a frequência do consumo dessa substância, pode ser considerado dependente químico. Como assim? Ele perde o controle, ele quer sempre consumir mais, mais e mais. Quanto mais drogas ele consumir, quanto mais drogas ele consome, mais ele quer. E com mais frequência, ou seja, todo dia, toda hora, não existe momento. E isso é que a gente chama de dependente químico. Ele depende daquela substância, daquela droga para sobreviver. Isso é o que ele ativou no cérebro dele. Quais são os impactos que a droga causa no organismo e na nossa sociedade? A adolescência é um período da vida em que passamos por situações de conflito, confusão e mudanças no corpo e na mente. Os neurônios, eles são células nervosas, a gente até falou isso num outro capítulo, responsável pela condução de informações através do corpo, fazendo com que ele responda aos estímulos do meio exterior com o pensamento, a memória e reações às sensações. Então, os neurônios que estão presentes no nosso cérebro, ele faz a conexão do que está passando lá fora, no mundo exterior do corpo, e passa para o seu cérebro ativar os pensamentos, as memórias, as reações, sensações. As drogas, elas podem causar inúmeras consequências negativas. Elas causam prejuízo para a saúde do usuário e também para a vida pessoal dele. O consumo de drogas pode até mesmo modificar a personalidade de uma pessoa. Uma hora ela está bem, outra hora ela está mal. Uma hora ela pode fazer coisas boas, outra hora ela pode fazer coisas ruins. A maioria dos acidentes e agressões ocorrem porque o usuário de drogas perde a noção da realidade, devido aos efeitos que as drogas provocam no sistema nervoso. Outro efeito das drogas sobre o organismo é a diminuição da capacidade de raciocínio e concentração, causando sonolência. Com isso, os reflexos eles ficam alterados, prejudicando as reações de defesa e de proteção. Isso, pessoal, que eu estou falando para você, cada tipo de droga vai reagir de uma forma diferente. Lembra que eu falei para vocês que existem 3 tipos? Para cada uma delas existe um tipo de reação no nosso organismo. Existe uma droga que é leve, vou botar leve entre aspas, porque toda droga é ruim, mas ela causa um dano leve no nosso organismo e até a pior, causando até a morte de uma pessoa que utiliza esse tipo de droga. Uma pessoa, por exemplo, que utiliza a droga lícita, que é o álcool, ela vai consumir o álcool todo dia, ela vai alterar suas reações, ela vai ficar agressiva, ela vai acabar prejudicando ela mesma, ela pode sofrer um acidente se ela estiver dirigindo, ela pode agredir outras pessoas na rua, achando que a pessoa pode estar brigando com ela, ou seja, todo tipo de droga, sendo ela liberada ou não liberada. Quais são as consequências do uso de drogas? Ao longo do tempo, ela pode levar a uma série de consequências.
Eu vou listar para vocês alguns exemplos: destruição dos neurônios, desenvolvimento de doenças psiquiátricas como psicose, depressão, esquizofrenia ou sensações de perseguição, alucinação. Lembra que eu falei para vocês? A pessoa pode achar que tem alguém atrás dela, perseguindo ela. Isso é uma doença que a gente chama de esquizofrenia. E a pessoa não consegue nem sair de casa, ela fica dentro de casa isolada, porque ela acha que se ela sair do porto seguro dela, que é a casinha dela, do lado de fora vai ter alguém que vai fazer algum mal a ela. Pode causar doenças também no fígado, no estômago, no intestino, mau funcionamento dos rins, diminuição da imunidade, deixando as pessoas vulneráveis. Pode também adquirir doenças como AIDS, como hepatite, problemas no coração, como infarto, má circulação. As drogas, elas podem levar até mesmo à morte, pela soma de todos esses efeitos negativos que causam no seu organismo. Aqui eu ilustrei para vocês uma foto onde vocês podem ver tudo o que pode gerar uma doença no nosso organismo com cada tipo de droga. O excesso de cigarro, ele pode desenvolver um câncer. O excesso de bebida alcoólica, ele pode ter lesões no fígado. Drogas que são injetáveis, elas podem transmitir doenças. Ou seja, o uso da maconha pode ocorrer problemas no coração. De repente, de uma hora para outra, o coração para. Alterações na capacidade também de pensar. Aí eu vou falar para vocês assim: não usar drogas é a melhor escolha. Por que é a melhor escolha, pessoal? Ter o prazer de sentir o bem-estar são um direito de todo mundo. Para a gente ter essas sensações, não precisamos recorrer a substâncias químicas ou colocar em situações de risco. Podemos buscar opções de lazer, de diversão, saúde, relacionamento com as pessoas. Nós podemos praticar esportes, conhecer lugares novos, aprender novas línguas, fazer trabalhos voluntários, passear com os amigos. E isso tudo, quem utiliza da droga acaba perdendo um pouquinho. Por que perdendo um pouquinho? Lembra que eu falei para vocês? Eles perdem a vida social deles, eles perdem a vida familiar. Muitos perdem o crescimento dos filhos. Drogas, tô fora. Todos vocês têm que colocar isso na cabecinha de vocês. Drogas é uma substância muito ruim, sendo ela lícita ou ilícita, elas vão prejudicar o nosso organismo. O vício pode ser curado com o tratamento e apoio de pessoas ao nosso redor. Conversar com alguém de confiança sobre os nossos problemas, medos e dúvidas podem ajudar a fazer as escolhas saudáveis. Tenham uma ótima semana. Não deixem de fazer os exercícios da apostila e as atividades. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Esse capítulo 18 é um capítulo muito importante para vocês. É onde a gente diz não às drogas. Não às drogas lícitas, não às drogas ilícitas. O importante é vocês saberem aí, a nível de conhecimento, que são drogas, quais os tipos de drogas, o que ela causa no nosso organismo, a dependência delas, o que são drogas lícitas e drogas ilícitas. Tá bom, pessoal? Um beijo!